Um dia, tudo mudou quando monstros surgiram através de portões misteriosos. Ao mesmo tempo, várias pessoas transcenderam a humanidade ganhando poderes sobrenaturais. Eles ficaram conhecidos como caçadores, já que arriscavam suas vidas para eliminarem os monstros. As pessoas começaram a ficar preocupadas, já que o portão do calabouço era desafiador até para os melhores caçadores, e não parecia estar nem perto de fechar. Até que um homem apontou, dizendo que alguém estava saindo do portão. E logo depois dele sair, o portão começou a fechar imediatamente. O caçador afirmou que ele tinha conseguido completar todo o calabouço. Ele não era ninguém mais, ninguém menos, que o lendário caçador Quack Pilsen, que já tinha fechado inúmeros portais, mesmo já tendo 60 anos de idade. Até que um dia ele misteriosamente sumiu sem deixar nenhuma pista, transformando todos os seus feitos em uma mera lembrança. Uma década depois do seu sumiço, o homem afirma que ele era o caçador lendário. E vendo como o jovem não acreditava nele, o deixou extremamente irritado. O jovem começou a reclamar para o seu colega, dizendo que o velho afirmava ser o lendário Quack Pilson. E continuou dizendo que era impossível que o lendário caçador estivesse nesse lar de idosos, mas o seu colega retrucou dizendo que os dois tinham o mesmo nome e a mesma idade. Então os dois concluíram que esse velho deveria ter sido um comediante na sua juventude. E começaram a falar que eles jamais teriam aceitado esse emprego se tivessem conseguido se tornar caçadores. De repente, um deles nota a presença de um homem bastante cansado. Ele corre para tentar ajudar, mas eles são surpreendidos quando uma formiga gigante surge do nada. O inseto segura o pescoço do homem, que começa a gritar por ajuda. E segundos depois, ele tem a cabeça arrancada pelo monstro. O enfermeiro fica paralisado depois de testemunhar essa cena de terror. O inseto então corre em direção do enfermeiro, até que o idoso armado pula no ar e esfaqueia na cabeça a barata, o que deixou o enfermeiro ainda mais chocado, já que o seu salvador realmente era o lendário caçador Quack Pilson, que disse para ele sair daquele lugar imediatamente. O caçador diz para o enfermeiro ajudar a evacuar todos os pacientes, já que poderia ter outros monstros no hospital, o que fez o jovem ficar preocupado com ele, já que enfrentaria diversos monstros sozinho. Quack Pilson o tranquiliza dizendo que não vai fazer nada que ultrapasse os seus limites. Com isso, o jovem tem certeza que aquele idoso realmente era o lendário caçador, e se pergunta o porquê ele estava na casa de idosos. Com o sol se pondo, várias formigas gigantes começaram a sair do portal. Quack Pilson observa em silêncio e se pergunta como que determinada associação não detectou o aparecimento desse portal. De repente, uma delas nota a presença do caçador e grita para alertar as outras. Depois de ser descoberto, o velho decide agir e pula em direção aos monstros de cima. Ele esfaqueia um deles na cabeça e percebe que outra formiga o tenta morder pelas costas. Com reflexos rápidos, ele desvia da mordida fatal, o que deixa o caçador bastante irritado. E usando a sua faca de cozinha, o nosso herói elimina as 4 formigas restantes em um piscar de olhos. O caçador fica em pé, sozinho, entre os corpos das formigas gigantes. E percebendo como ele estava cansado após eliminar algumas formigas, o fez perceber como que estava velho e que ele gostaria de ser mais jovem. Enquanto murmurava, o velho caçador percebeu que um louva-a-Deus gigante apareceu atrás dele. O caçador aterrorizado perguntou se ele que era o líder dos monstros, mas a besta insensível não respondeu. A besta ataca o caçador brutalmente, o que faz com que ele seja arremessado para cima de uma rocha. O monstro aparenta ser um adversário muito poderoso. Quack Pilson estava incapaz de se mexer, e a besta estava prestes a enfiar as suas garras dentro da carne dele. Quando a besta estava prestes a dar a primeira mordida, o caçador olha para ela e diz que a sua boca é repugnante. Com um golpe certeiro, Quack Pilson acerta a sua faca na cabeça do monstro, o que faz com que a criatura tente chacoalhar ele da sua cabeça, fazendo nosso herói esbarrar contra vários troncos de árvores. E quando a besta parou de se mexer, o caçador presumiu que ele tinha vencido. Juntando suas últimas forças, Quack Pilson dá um golpe final na besta, o que fez o monstro finalmente colapsar no chão. O caçador fica feliz em perceber que suas habilidades ainda não estavam enferrujadas, e o cansaço faz com que ele desmaie no chão. Quack Pilson percebe que o seu corpo já está no limite e reflete como os insetos seriam facilmente derrotados há 10 anos atrás por ele, e ironiza o fato de que estava prestes a morrer em agonia como um verdadeiro caçador, até que uma notificação o surpreende, o parabenizando por ter concluído o calabouço. O caçador fica ainda mais intrigado quando vê uma mensagem dizendo que ele conseguiu uma recompensa de desejar o que quisesse. Quack Pilson recebe a bênção divina que o recompensa com a vida eterna, e com isso o seu corpo começa a mudar. O portal então começa a desaparecer e um grupo de pessoas que o avista correm em direção para socorrer ele. Algum tempo depois, o velho acorda com uma moça chamando ele. Confuso, Quack Pilson pergunta onde que ele está.
A mulher, que na verdade era uma enfermeira, explica que ele foi transferido para esse hospital após ser encontrado quase morto na frente de um portal que estava fechando. Depois de ser solicitado a se identificar, o velho falou a sua idade e o ano do seu nascimento. O ano do nascimento dele deixou a enfermeira em choque. Assim que está o nosso herói agora, que apesar de aparentar jovem, afirma que ele tem 83 anos de idade. Depois de escutar isso, a enfermeira não conseguia acreditar que esse jovem na verdade era um idoso. Guaco Pilson fica irritado ao ser questionado sobre sua idade diversas vezes. Ele assume que a enfermeira está impressionada, já que geralmente as pessoas o confundem com alguém de 70 anos. Só que ele não fazia ideia que a sua aparência na verdade era de alguém de 20 anos. Apenas nesse momento que o caçador percebe, o velho enxerga o seu reflexo no espelho. Ele corre em direção ao espelho, espantado com a sua nova aparência. E esse comportamento estranho faz a enfermeira pensar que os machucados do paciente o causaram danos no cérebro. Então, ela diz que chamaria um médico enquanto ele se olhava incrédulo no espelho. E nesse momento, Guaco Pilson lembra do que tinha acontecido antes dele perder a consciência. Percebendo que isso não era uma alucinação, o caçador relembrou que era possível conseguir novas habilidades após terminar um calabouço, mas nunca tinha visto alguém conseguir alguma bênção divina. E era ainda mais estranho ele ter recuperado a sua juventude. Depois de pensar por algum tempo, Guaco Pilson decidiu sair do hospital para procurar por respostas. Quando a enfermeira voltou, o jovem já tinha desaparecido. Guaco Pilson agora está em frente a um prédio arranha-céu e relembra que não tinha pisado dentro da organização por mais de 10 anos. Depois de entrar no prédio, o caçador lendário percebeu que o lugar estava completamente diferente. O lendário caçador pede ajuda para alguém dizendo que tinha assuntos importantes a tratar com a organização. O desconhecido aponta para um quiosque dizendo que o caçador precisava pegar um ticket para conseguir se comunicar com a organização. Mas o homem de 83 anos estava com dificuldades de manusear a máquina, fazendo com que formasse uma fila de pessoas irritadas atrás dele. Até que uma mão é colocada no seu ombro. Um homem alto, ameaçador, diz para ele dar o seu lugar na fila, porque ele não tinha tempo para perder. Alguns dos caçadores presentes reconheceram esse homem, um encrenqueiro da classe C, conhecido como Meduzik. Mas, para a surpresa de todos, o jovem começou a repreender o encrenqueiro dizendo que ele deveria esperar na fila pacientemente como todos os outros. O encrenqueiro fica furioso e agarra o nosso protagonista pela camisa, até que, de repente, uma presença ameaçadora interrompe os dois, afirmando que lutar dentro da organização era proibido. Algumas pessoas ficam impressionadas após reconhecerem o caçador da classe S, também conhecido como Park Se-chin. O caçador de elite estava furioso com a organização por o obrigarem a usar suas habilidades incríveis para manter a ordem contra caçadores de baixo nível. A multidão começa a sussurrar sobre a sua altura incrível e como a sua aparência era o ápice da masculinidade. E apesar de não querer se sentir lisonjeado, no fundo esse cara ama ser elogiado. Até que o Guaco Pilson diz que o caçador Rank S não parecia ser um estranho para ele. Depois de pensar por algum tempo, o nosso herói reconhece o caçador de elite como Park Tai-in, deixando ele em choque. Os caçadores presentes começam a fofocar sobre o caçador de elite S ser chamado de Park Da-bin. Guaco Pilson falam sobre como os dois não se encontravam há tanto tempo e como ele aparentava estar muito mais velho agora. O caçador de classe S começou a tremer de raiva depois de escutar toda a multidão murmurar sobre o seu verdadeiro nome. Na realidade, depois de se tornar um caçador de elite há 10 anos, Da-bin decidiu inventar um nome mais sério, mudando seu nome para Park Se-chin. Isso fez com que ele ficasse bastante irritado quando foi chamado pelo seu verdadeiro nome pelo jovem. E quando o jovem herói estava prestes a pedir ao seu conhecido um favor, ele foi agarrado pela sua camisa por Park Da-bin, que ordenou furiosamente para ele se identificar. Ao invés de obedecer, Guaco Pilson afirmou sorridente como o caçador de elite tinha perdido sua compostura, relembrando ao caçador classe S que eles não podiam brigar na frente de toda a multidão presente. Depois de se desculpar pela explosão repentina, Park Da-bin sugeriu que eles se mudassem para um lugar mais apropriado, antes de avisar ao nosso herói para nem pensar em escapar, com os seus olhos cheios de raiva, assustando o protagonista. Os dois entraram em um pátio gigante e vazio. Guaco Pilson perguntou o que era esse lugar. O caçador classe S respondeu dizendo que aquele era um lugar de treino para os caçadores. E logo depois, ordenou que o protagonista revelasse a sua identidade e dissesse onde ele tinha aprendido o seu verdadeiro nome. Então, o jovem se identificou como o caçador lendário, dizendo que um incidente recente fez com que ele recuperasse a sua juventude. O caçador classe S não estava convencido e assumiu que o jovem estava tirando sarro dele.
Então Park Da-bin começou a concentrar mana nos seus punhos e o alertou, dizendo que ele tinha dado uma chance para ele. O caçador de elite decidiu que descobriria a verdade após espancar o jovem, apenas para Guag Pilson desviar do seu soco facilmente e o chamar de esquentadinho naquela idade. Essa velocidade deixou o caçador de classe S extremamente chocado. O velho herói explicou para o jovem que ele deveria melhorar o seu temperamento enquanto envelhecia. Park Da-bin afirmou que apenas olhando seu oponente fazia com que ele ficasse mais impaciente em descobrir o seu verdadeiro nome, dizendo que ele levaria a luta mais a sério a partir de agora. Dito isso, o caçador de classe S se transformou em um monstro depois de ativar a sua habilidade bestial, que o fez virar um lobisomem. O lobisomem afirmou que ele estava cansado de se segurar. Ele foi em direção ao nosso herói com total velocidade, o desafiando a se esquivar novamente. Guag Pilson não teve escolha a não ser se defender do ataque seguinte, o deixando impressionado com sua nova força. E de repente, ele ficou em alerta depois do lobisomem afirmar que o seu próximo ataque machucaria ainda mais. Então, Park Da-bin golpeou o vento com as suas garras, atingindo o nosso protagonista em múltiplos pontos, o que fez o jovem sair voando pelos ares e logo depois bater com muita força na parede. Testemunhando o que tinha feito, deixou o caçador de classe S satisfeito e refletindo se ele tinha exagerado. Mas, para sua surpresa, o nosso protagonista se levantou e disse que esse confronto não poderia mais acabar pacificamente. Então, depois de pisar firmemente no chão, o caçador lendário pulou em direção ao monstro. O caçador classe S não conseguia acreditar que o seu golpe não tinha nem arranhado o jovem desconhecido. Guak Piosong afirmou que o seu soco poderia machucar um pouco, e logo depois o golpeou na sua mandíbula, o que fez com que ele fosse jogado pelos ares e logo depois caísse no chão. Depois de algum tempo, o lobisomem continuava totalmente imóvel. Isso fez o nosso protagonista se preocupar, achando que talvez o tivesse matado sem querer. Quando tinha 20 anos, Park Da-bin pensava que caçadores eram apenas pessoas bárbaras desprovidos de beleza. Ele relembrou que tinha encontrado o nosso velho protagonista em cima de pilhas de corpos de monstros mortos, o que deixou o Park Da-bin maravilhado pela sua força. Ao encontrar o velho protagonista, fez com que ele percebesse uma coisa sobre os poderes incríveis do seu mestre, os descrevendo como uma beleza única. Então, o caçador inconsciente começou a despertar. Depois de abrir os seus olhos, Park Da-bin começou a enxergar o rosto verdadeiro do seu mestre, o que o deixou bastante assustado, apenas para depois enxergar o rosto do jovem desconhecido que afirmou estar feliz por ele ainda estar vivo. Guak Piosong começou a repreender o caçador derrotado por atacar ele daquela forma, afirmando que ele o tinha educado melhor. Depois disso, Park Da-bin finalmente percebeu que o jovem na frente dele era verdadeiramente o caçador lendário, que ele tinha acabado de irritar. Logo depois, o caçador lendário finalmente consegue explicar toda a situação que o levou a estar daquela forma, o que deixa o caçador classe S intrigado por essa bênção. De acordo com Da-bin, bênçãos são habilidades que continuam ativas a todo tempo, diferentes de poderes. Guak Piosong, que não está familiarizado com bênçãos, percebe que o seu aprendiz também não aparenta ter um conhecimento amplo sobre isso, o que faz o seu aprendiz classe S se desculpar por não conseguir ajudar o seu mestre. Então, Guak Piosong pede para o seu aprendiz colocar uma camiseta enquanto ele admirava o seu próprio corpo, e ele retruca dizendo que perdeu as suas roupas após a sua transformação. O velho caçador diz para o seu aprendiz não se preocupar muito com a sua situação, e relembrou como que o mundo cheio de portais estava ficando cada vez mais estranho, e que a única coisa que importava é que ele tinha recuperado a sua juventude. O caçador classe S propõe para Guak Piosong voltar para a organização, afirmando que muitos ficariam encantados com a sua volta. Depois de dizer isso, a atmosfera mudou bruscamente. Park Da-bin ficou surpreso ao descobrir que seu mestre desejava que sua identidade continuasse em sigilo. Ele perguntou o motivo da sua aposentadoria repentina. E então, o caçador de elite fica chocado quando seu mestre perguntou se ele lembrava dos nomes Taeyong, Beom-seok e Ji-hun. Com uma expressão de tristeza, Park Da-bin afirma que ele se lembrará deles para sempre. O seu mestre relembra como eles sacrificaram as suas vidas em inúmeros calabouços para apenas ele conseguir sobreviver. O caçador classe S imediatamente retruca dizendo que ele também faria o mesmo, já que o seu mestre era precioso para todos eles. Até que ele fica chocado ao ouvir seu mestre dizer que esse comprometimento foi a razão dele ter se aposentado. O protagonista explica que ele era extremamente idolatrado por todos à sua volta e que ele se sentia culpado ao ver almas jovens se sacrificarem para salvar os seus ossos de velho. Guak Piosong temia que reviveria essa dor após fazer a sua volta se tornar pública. Ele não se sentia capaz de testemunhar mais jovens se sacrificarem por ele novamente.
Após ouvir e entender a sua filosofia, o aprendiz decide manter o sigilo da sua identidade. Ele pergunta ao seu mestre quais seriam os seus próximos passos, e ele responde dizendo que ainda está pensando o que fazer. Então, o Park Da-bin revela que ele tem um pedido para fazer a ele. Depois, dentro de uma floresta, Guak Pyosong relembra que a sua pulseira verde o identifica como um caçador de classe D. Essa técnica agradou o protagonista, já que assim seria mais fácil identificar a classe de cada um. E com isso, ele começou a relembrar em como ficou intrigado quando o seu aprendiz pediu para que ele investigasse enquanto participava de uma missão Rank D. O caçador classe S revelou que uma investigação em andamento estava o deixando preocupado, afirmando que a presença do seu mestre seria de grande ajuda, apesar de não poder revelar mais detalhes. Guak Pyosong aceitou o pedido, já que o seu discípulo afirmou que o poder imenso do seu mestre poderia ser usado caso surgisse algum tipo de problema. E bem quando ele começou a imaginar que tipo de situação o faria precisar usar os seus poderes, uma pessoa rude esbarrou nas suas costas. O amigo do bandido ficou intrigado quando o jovem afirmou que eles deveriam se desculpar nesse tipo de situação. Então, os amigos começaram a se exibir, afirmando que o seu amigo era quase da classe C e que um novato da classe D deveria temer ele. O bandido era ninguém mais, ninguém menos que um antigo caçador da classe D, Wang Scorpion, chefe da gangue dos Scorpions, e afirmou que o nosso herói verde novato deveria fugir enquanto podia. Os três encrenqueiros continuam a andar enquanto riem do velho protagonista. Encontrar com eles faz Guak Pyosong refletir como sempre haverão pessoas que julgam as outras de acordo com as primeiras impressões. Até que, de repente, um homem de aparência calma diz para não se importar com o comportamento deles, já que esses valentões eram conhecidos por perturbar os novatos. O nosso velho protagonista fica em choque quando o homem, chamado de Kim Chiu-man, pergunta pelo seu nome, assumindo que fosse um estudante. Depois de descobrir o nome do jovem, o homem aponta que ele deve ter sido nomeado homenageando o antigo caçador lendário. Kim Chiu-man então pergunta sua idade, e sem pensar muito, ele responde que tem 80 anos. Mas depois de perceber o seu deslize, ele responde que na verdade tem 18 anos, o que deixa o homem bastante animado, já que essa é a mesma idade que o seu filho tem. E ele assume que essas invasões devem ser bastante lucrativas, já que jovens como ele estão participando. Kim Chiu-man começa a desabafar sobre o seu filho, dizendo que ele apenas joga videogames o dia todo, o que faz o protagonista refletir que se ele tivesse tido um filho antigamente, agora eles teriam a mesma idade. Até que eles são abordados por duas mulheres, uma extrovertida e a sua amiga introvertida. A de cabelo laranja se apresentou como uma caçadora chamada de Park Ji-hyun e sua amiga Lee Yoon-ji. A de cabelo laranja se aproxima ainda mais do nosso herói, despertando a sua curiosidade. E surpreendentemente, ela o beijou na bochecha, justificando ao velho corado que era assim que ela cumprimentava as pessoas. O homem de meia-idade chamou o nosso protagonista, afirmando que a juventude é uma sensação ótima, o que fez o nosso herói achar irônico, já que ele tinha idade o suficiente para até ser o avô dessa mulher. De repente, uma voz chamando o seu nome o fez ficar atento. Era um homem bem vestido de terno, sorridente e armado com uma katana. E quando perguntado sobre o seu nome, o homem se apresentou como o responsável por essa invasão, o caçador de classe C, Kim Tae-jun. E com isso, as apresentações estavam encerradas. Kim Tae-jun, então, pergunta ao nosso herói se ele era alguém próximo do caçador da classe S Park Da-bin, já que geralmente ele não recomendava caçadores. Guak Pyosong justifica dizendo que os dois são parentes distantes. Com isso, o caçador de classe C ordena que todos aqueles sob as suas ordens se reagrupem, dizendo que resumiria toda a situação antes deles entrarem no calabouço. Kim Tae-jun se apresenta como o líder dessa expedição na frente de todos, e explicou que a maioria deles eram caçadores novatos de classe D, mas que ele acreditava que esse grupo tinha um potencial grande de crescimento. O caçador de classe C até revelou que ele estava ciente de que alguns deles se juntariam à sua classe em breve, e explicou que apesar de não ser letal, calabouços de classe D poderiam ser difíceis de prever. E por causa disso, ele os alertou dizendo que deveriam obedecer ele para que a invasão fosse bem sucedida. Um dos bandidos respondeu dizendo que ele estava exagerando, já que esse era um calabouço de classe D, o que fez o velho herói o repreender dizendo que a preparação era a chave do sucesso, que deixou o bandido de cabelo vermelho furioso, até que de repente os dois são interrompidos. Wang Scorpion afirma que eles deveriam pegar leve com o nosso herói, já que ele não tinha nenhuma experiência com calabouços e que os caçadores mais experientes deveriam ser capazes de o proteger contra o perigo. Isso fez o bandido e seu peão parecerem como palhaços nos olhos do caçador lendário. E com isso, o resumo da invasão estava finalizado.
E agora era a hora do grupo entrar no portão. O sol brilhava fortemente, e esse era o portal mágico para o calabouço de classe D. E depois de entrarem, o nosso herói e os seus aliados se encontravam no que parecia ser um deserto. Enquanto o caçador Park brincou sobre se arrepender de não ter trazido um protetor solar, Wong Scorpion afirmou que ele queria terminar rápido essa missão, para conseguir aproveitar uma bebida refrescante. Graças ao calor, Guak Pyosong tirou o seu casaco. O líder do grupo afirmou que eles começariam uma vez que todos estivessem dentro, até que o nosso protagonista percebeu que a gangue dos Scorpions estavam casualmente planejando algo quando a invasão terminasse. O que fez ele os repreender pelo comportamento irresponsável. Isso fez com que o herói relembrasse uma cena do seu passado, quando o jovem Park Dabin estava exausto. O caçador jovem afirmou que a invasão foi muito mais desafiadora do que o esperado, apesar de terem previsto que seria fácil devido ao tamanho pequeno do portal. Então, o velho herói afirmou que eles sempre deveriam estar atentos enquanto estão invadindo exatamente por essa razão. Guak Pyosong, enquanto sentava no corpo do monstro líder, afirmou para o jovem que ele sempre deveria seguir suas ordens, o que ele prometeu prontamente. De volta ao presente, o nosso herói relembrou como todos costumavam ficar nervosos quando o assunto era calabouços, já que associavam a dificuldade, somente baseado no tamanho do portal. Mas agora que é mais fácil identificar a dificuldade do calabouço, os caçadores atuais pareciam estar mais tranquilos. Vendo como o mundo tinha mudado, o herói decide perguntar ao caçador de classe C sobre a dificuldade nesse nível de calabouços, fazendo o líder pensar que essa era a sua primeira missão em um calabouço. Então, o líder explicou que calabouços de nível D eram perfeitos para caçadores de classe D, tentando o tranquilizar dizendo que caçadores de classe C como ele sempre estariam presentes em caso de problemas. O herói ressaltou que eles pareciam ter tudo sob controle. O líder do grupo foi pego de surpresa quando o jovem o perguntou sobre um cenário hipotético em que o nível do calabouço fosse mais perigoso que o esperado. Nesse momento, Wong Scorpion interrompe os dois e fala para o nosso herói que ninguém o culparia se ele fugisse, vendo o quão assustado ele parecia. Um dos seus peões pede, com um tom de desprezo, que ele não pressione o novato. O caçador classe C tranquiliza o nosso herói novamente, justificando que o perigo tinha sido medido usando um método específico da associação, para garantir uma invasão segura. Mesmo assim, o nosso herói não parecia estar convencido, o que fez o líder complementar, dizendo que esse método estava sendo usado há mais de 5 anos e que nunca tinha medido erroneamente o nível real de qualquer calabouço. Guak Pyosong perguntou ao líder se isso realmente era verdade, o que ele confirmou logo em seguida. Wong Scorpion começou a reclamar que novatos como ele eram bem irritantes, e com isso, o velho começou a repreender o seu comportamento. O líder da gangue segurou a sua camisa, o desafiando a falar daquela forma novamente. O protagonista o aconselhou a sempre ser discreto numa invasão, mas o valentão começou a rir extremamente alto, e começou a o provocar, dizendo como o novato estava aterrorizado na sua primeira invasão, assumindo que esse era o caso do nosso herói. Guak Pyosong o perguntou se ele estava ciente do motivo do seu conselho. De repente, o grupo é interrompido por uma serpente roxa gigante. A chegada do monstro aterroriza os caçadores. Wong Scorpion ficou paralisado. O monstro o encara por alguns segundos antes de avançar nele. Nesse momento, um corte rápido é escutado. Era o nosso herói que decapita o monstro em apenas um golpe, o derrotando completamente em alguns segundos. Isso deixa o líder dos bandidos espantado pela velocidade impressionante. Com isso, Guak Pyosong afirma para o bandido que ele deveria escutar o seu conselho, já que caçadores barulhentos como ele sempre seriam os alvos principais dos monstros. Enquanto nosso herói saía da cena, o bandido fazia expressões de frustração, não conseguindo aceitar que ele estava sendo corrigido por um jovem novato. Um dos caçadores, preocupado, pergunta ao líder se essa serpente realmente era de classe D, já que jamais tinha visto um monstro tão poderoso como esse. O líder fica pensativo, porque monstros dessa classe deveriam ser cachorros ou insetos de médio porte. E vendo como essa serpente tinha uma força de no mínimo classe C, o líder começou a ficar preocupado. Enquanto isso, em outro lugar no deserto, uma jovem pergunta para Jiu Wu sobre os seus próximos passos. Ele tranquiliza os seus amigos, dizendo que paciência era o único caminho para a salvação. A jovem propõe impedir ajuda para os adultos, mas depois de pensar por alguns minutos, Jiu recusou, considerando o quão letal era esse lugar e como os adultos não eram confiáveis. Enquanto os dois discutiam, uma presença roxa apareceu por perto. Os caçadores jovens escutam um grito aterrorizante e ficam assustados quando são encontrados por uma serpente gigante. Dessa vez, a besta encara a sua presa, o que deixa os dois paralisados de medo. Eles gritam desesperadamente, já que suas vidas estão nas mãos de um monstro faminto.
Enquanto isso, o grupo do nosso herói caminha pelo deserto. O líder do grupo, por algum motivo, parece estar preocupado. Perdido nos seus pensamentos, ele relembra como a jovem disse que o monstro parecia ser mais acima de um nível D. Mesmo tentando relaxar, ele não conseguia tirar da cabeça o fato da serpente ter uma força de no mínimo classe C. Logo em seguida, encarou o nosso herói. Ele começou a refletir que esse calabouço não parecia ser abaixo da classe C, e como que esse jovem derrotou um monstro daqueles com apenas um golpe. Além do mais, também tinha a possibilidade daquele lugar ter sido erroneamente rotulado. Rapidamente ele começou a negar esse pensamento, já que o medidor nunca tinha errado antes. Wong Scorpion, coberto de suor, começou a gemer de raiva. Ele explodiu de raiva, reclamando para o líder do grupo, dizendo que eles já estavam caminhando por meia hora, e perguntou quando eles teriam um descanso. Vendo como todos do grupo pareciam exaustos, o líder realizou o desejo do bandido. Isso deixou o velho herói decepcionado, vendo como todos os jovens já estavam cansados depois de caminharem somente 30 minutos, até que um dos bandidos percebeu uma sombra repentina em cima dele. E quando olhou para cima, todos perceberam uma serpente roxa gigante bem em cima das suas cabeças. Notando que esse monstro parecia mais forte do que o anterior, o líder pediu para todos se prepararem para a batalha. Então, o monstro começou a se aproximar dos caçadores. Depois de encarar o nosso herói, o líder dos bandidos pegou o seu machado, relembrando como que o protagonista o deixou envergonhado antes. Para a surpresa de todos, Wong Scorpion avançou em primeiro, dizendo que ele poderia derrotar essa serpente sozinho. O líder do grupo tentou avisá-lo sobre o perigo, mas o bandido gritou para todos admirarem ele enquanto derrotava o líder. Com isso, ele avançou no monstro preparado para tirar a sua vida. Mas depois de golpeá-lo, o bandido ficou perplexo ao perceber como o seu golpe era insignificante contra essa serpente. Guak Pyosong concluiu que a estratégia do grupo de atacar ou defender contra esse monstro era extremamente patético, fazendo ele perceber o quão lamentável esses caçadores pensavam sobre esse procedimento. Com isso, a serpente se preparou para contra-atacar. Depois de testemunhar isso, o líder bandido estava prestes a aceitar o seu destino. No momento que a serpente avançou no caçador, Wong Scorpion conseguiu ser salvo pelo líder do grupo, que rapidamente checou se ele estava vivo. E ficou aliviado ao notar que ele não tinha nenhum ferimento. Com isso, ele pediu para o seu homem continuar deitado, pensando que ele era o único capaz de derrotar esse monstro. Com isso, o homem de terno avançou em direção à besta, pulando no ar e o atingindo com toda a sua força usando a katana. Ele acabou ficando perplexo ao notar que os seus golpes eram tão ineficazes quanto os do machado do bandido. De repente, escutou alguém gritar a ele para mirar na cabeça da serpente, o que deixou ele intrigado. Depois de localizar o ponto em específico, o líder usou o corpo do monstro como um trampolim para conseguir pular alto no ar. Usando toda a sua força, ele conseguiu decapitar o monstro com apenas um golpe. E assim, a serpente gigante estava derrotada, deixando todos aliviados e contentes. Guak Pyosong se aproximou do líder para checar se estava tudo bem, e ele respondeu que não tinha nenhum machucado. O líder do grupo deu créditos ao protagonista por terem conseguido derrotar o suposto chefe monstro, já que, graças a ele, foi capaz de sobreviver e derrotar o monstro com facilidade. A caçadora Park perguntou se eles já tinham terminado essa invasão, e o líder do grupo tinha assumido que sim. Os seus olhos se encheram de medo. A garota afirmou que nada de incomum estava acontecendo ao redor, o que fez o líder do grupo estranhar também, já que eles deveriam ter recebido uma notificação logo depois de derrotarem o monstro líder. Nesse momento, o líder entrou em pânico. Duas serpentes monstros surgiram por trás das rochas, e isso era totalmente ilógico para um lugar que deveria ser um calabouço de nível D. Um monstro que ele, que era um caçador classe C, tinha derrotado com muita dificuldade. Não era nem mesmo o chefe. Até que o nosso herói afirma que a explicação era óbvia, afirmando que esse calabouço era muito acima de um nível D. O líder do grupo ainda tentava se negar a aceitar que a organização tinha rotulado erroneamente o lugar. Enquanto se preparavam para essa nova batalha, o líder do grupo não conseguia entender o que estava acontecendo. O caçador de meia-idade informou ao líder que também havia monstros atrás deles. Com isso, o líder do grupo finalmente aceitou o fato que esse calabouço era muito acima de um nível D. Então, ele ordenou a todos que fugissem do lugar, considerando que havia altas chances de alguém acabar morrendo, e concluiu que deveriam escapar e buscar por reforços. Depois de olhar o líder, um sorriso apareceu no rosto de Guak Pyosong, vendo o quão responsável esse caçador jovem era. Momentos depois, enquanto caminhavam, o líder dos bandidos se encontrava sem fôlego, até que começou a gritar com o líder, o insultando por escaparem de um calabouço nível D, apesar dele ser de um nível acima.
O homem de terno se justificou dizendo que aquele calabouço estava muito acima de um nível D. Mesmo assim, o líder dos bandidos não conseguia acreditar. Para ele, esse lugar tinha sido rotulado como nível D, além de lembrar que o nosso herói facilmente derrotou um dos monstros. Isso fez com que o nosso protagonista o repreendesse, dizendo que ele estava sendo barulhento de novo. O bandido retrucou dizendo que ele não estava com medo das serpentes e que tinha sido pego de surpresa anteriormente. Até que um barulho estranho vindo de uma caverna por perto acabou o assustando. Todos entraram em alerta, esperando que outro monstro saísse daquele lugar. Mas eles não esperavam encontrar uma pessoa pedindo por ajuda. A garota, que estava em péssimo estado, pedia desesperadamente por ajuda. A caçadora Park correu para checar ela, e a garota implorou para que resgatassem o seu amigo, deixando todos bastante confusos. Então, a garota explicou como ela e o seu amigo tinham sido emboscados por uma serpente gigante e que ele se machucou enquanto tentava protegê-la. Enquanto o líder tentava entender a razão de uma garota estar dentro de um calabouço, ele demandou uma explicação, vendo claramente que ela não era uma caçadora. A garota explicou como alguém ofereceu um trabalho temporário lucrativo, em que a atividade principal seria esconder a presença deles dentro daquele lugar. Até que eles são interrompidos pelo líder dos bandidos, que reconheceu a garota e o seu amigo como saqueadores de túmulos, deixando a caçadora Park ainda mais confusa. Esse termo também intrigou o nosso protagonista. Então, o líder explicou que esse era um apelido dado a pessoas que entravam em calabouços de forma ilegal para roubarem as recompensas de outros caçadores. Vendo como os jovens arriscavam suas vidas dentro dos calabouços, deixou o nosso herói perplexo. Com isso, o bandido acusou as crianças de perturbarem aquele calabouço, implicando que era a culpa deles que monstros poderosos estavam aparecendo naquele lugar. O líder o retrucou dizendo que esses eram dois problemas diferentes. Mesmo assim, o bandido insistiu que eles eram a causa das anormalidades. Quando perguntado sobre o que fazer com os intrusos, o líder do grupo afirmou que eles deveriam salvá-los a qualquer custo. Isso irritou o líder dos bandidos. Ele afirmou que não entendia por que eles deveriam resgatar a vida de crianças quando as suas próprias vidas já estavam em risco. Antes que o líder pudesse responder, Gwak Pyosong propôs ajudar os intrusos. Porém, o líder discordou, dizendo que os riscos eram bastante altos. Vendo a indecisão do grupo, o nosso herói propôs que ele fosse sozinho para conseguir acalmar o bandido medroso. O bandido respondeu com ironia que não seria contra ele caminhar para o seu próprio fim. Com isso, o nosso herói recomendou que o líder evacuasse o calabouço, enquanto ele salvava a criança em perigo. Vendo como o Gwak Pyosong demonstrou ter habilidades avançadas, além de ser capaz de localizar os pontos fracos das serpentes, o líder decidiu acreditar no seu plano. O nosso herói afirmou que carregaria o jovem machucado. A garota olhou para ele e perguntou com uma expressão preocupada se ele realmente ajudaria eles. Com um sorriso tranquilizador, ele disse que resgataria os dois. Então, o líder ordenou que todos caminhassem em direção à estrada. Enquanto saíam, a gangue dos escorpiões começaram a zombar do nosso herói por se colocar em uma situação perigosa. Mas a caçadora de cabelo laranja não pensava dessa forma. Ela estava, na verdade, preocupada que talvez ele se machucasse. Apesar de considerar essa situação como um jogo imprudente de apostas, o líder não teve escolhas a não ser concordar com o plano, já que suas possibilidades eram limitadas. Dentro da caverna, o garoto machucado que estava se escondendo começou a pensar sobre os seus recrutadores, que mentiram para eles. Mesmo assim, ele se culpou por acreditar neles. Naquela época, um adulto afirmou que a oferta deles era bastante lucrativa, e tudo o que eles precisavam fazer era se esconder em um calabouço de baixo risco e esperarem que tudo fosse limpo para que conseguissem roubar as recompensas, mas o garoto não parecia estar convencido. Ele continuou a persuadi-los, dizendo que, como eram apenas estudantes, jamais seriam presos e que no máximo ganhariam uma advertência insignificante. Depois de ouvir que essa era a sua oportunidade de ouro, o jovem finalmente concordou com ele. De volta ao presente, o jovem estava preocupado com a sua amiga, Yansu, quando de repente ele percebeu que algo estava se aproximando. O garoto aterrorizado pega um galho rapidamente. Ele esperava o pior, até perceber que quem estava se aproximando, na verdade, era um humano. Os dois amigos finalmente tinham se reencontrado. O garoto ficou intrigado quando um homem misterioso também entrou dentro da caverna. A garota o apresentou como o caçador que veio resgatá-los, mas ele não conseguia acreditar, já que ele parecia ser muito jovem para ser um caçador. Isso provocou o velho caçador, que deu um soco na cabeça do garoto. Gwak Pyosong afirmou para o garoto insolente que alguém da sua idade deveria estar em casa estudando, e não dentro de uma caverna de um calabouço perigoso.
A garota revelou que a casa deles tinha sido inundada completamente e que por isso eles aceitaram esse emprego, já que estavam desesperados por dinheiro e abrigo. O velho herói ficou furioso com a malícia dos seus recrutadores, vendo como eles arriscaram a vida de crianças para conseguir um lucro fácil. Com isso, o herói propôs para os dois invasores que se juntassem com o seu grupo. De repente, uma serpente roxa encontrou os três na caverna, o que deixou as crianças aterrorizadas. O garoto sugeriu que os dois abandonassem ele para que conseguissem escapar com vida, mas o nosso herói afirmou que ele não deixaria ninguém para trás. O jovem insistiu que os dois o abandonassem, o que fez o velho herói implicar com a ousadia desse garoto. Guak Pyosong afirmou que era a responsabilidade dos adultos tomar conta das crianças, e justificando que esse é o motivo que ele não abandonaria eles. Enquanto avançava em direção ao monstro, os dois jovens o assistiam surpresos. A quilômetro de distância, no grupo que estava fugindo, o líder dos bandidos começou a reclamar como eles estavam presos em um calabouço, onde nem eram capazes de lutar. O líder do grupo tranquilizou o bandido dizendo que a saída estava logo à frente. Então, ele começou a pensar sobre Guak Pyosong, que poderia estar tendo dificuldades para salvar o garoto machucado. Esse pensamento fez ele duvidar da sua própria decisão em confiar no nosso herói. O caçador de meia-idade começou a procurar pela área onde o portal estava aberto, até que ele avistou algo estranho. Ele rapidamente chamou pelo líder, já que era um assunto relacionado ao portão. A saída estava se fechando do calabouço, o que deixou os caçadores extremamente chocados. Depois de ver isso, Wang Scorpion exigiu um plano por parte do líder. Kim Tai-jun começou a pensar em como o portão do calabouço tinha sido aberto há 3 dias, e que o seu desaparecimento era um sinal de que esse lugar em breve apresentaria falhas de funcionamento. Mas como isso demoraria aproximadamente 7 dias, eles ainda tinham bastante tempo. Com isso, o líder do grupo começou a considerar que talvez os invasores fossem os verdadeiros culpados por trás desses eventos estranhos. De repente, ele voltou à realidade, quando um dos membros do grupo perguntou a ele sobre seus próximos passos. Então o líder tranquilizou o grupo, afirmando que o portal da saída reapareceria quando eles limpassem todo o calabouço. O que o líder dos bandidos achou ridículo, já que não havia possibilidade de caçadores de classe D como eles conseguirem limpar um calabouço que fosse muito acima do seu nível. Kim Tillman percebeu que se falhassem, seria o mesmo que ficarem preso naquele lugar para sempre. O líder então explicou que o portão seria aberto quando o calabouço fosse fechado, e que apesar de ser um plano arriscado, seria a única maneira deles sobreviverem. Então pediu para todos se acalmarem e avaliarem com calma a situação que se encontravam, até que o bandido notou algo diferente. Os caçadores perceberam que eles estavam cercados por serpentes gigantes, o que deixou todos aterrorizados. Enquanto um dos monstros avançava na direção deles, o líder gritou para que todos se preparassem para a luta. Kim Tai-jin contou 5 oponentes, então ele teorizou que caçadores de nível D poderiam derrotar eles, com um plano sólido se focassem em atacar a cabeça dos monstros. Então, o líder pediu para que os membros do grupo ajudassem ele. Enquanto o bandido se tremia de medo, o líder avançou confiante em direção às serpentes. Ele pulou na frente do primeiro e o decapitou com um golpe certeiro da sua espada. De repente, ele foi atacado pela segunda serpente, o deixando sem escolhas a não ser bloquear o ataque. Finalmente, um dos caçadores decidiu ajudar ele, jogando um feitiço de fogo que até mesmo ele teve que desviar. Mas esse ataque apenas enfureceu ainda mais a besta, que se virou para a feiticeira. O líder gritou dizendo que essa batalha era entre os dois, e logo em seguida decapitou a besta. Com isso, o segundo monstro estava derrotado. O líder ainda contava 3 serpentes restantes, e apesar dessa batalha aparentar desafiadora, ele estava confiante de que era possível. Wong Scorpion ficou aliviado ao perceber que esses monstros não eram tão fortes quanto pareciam, até perceber uma serpente gigante roxa de 3 cabeças em pé bem atrás dele. O grupo ficou aterrorizado e especularam que talvez esse fosse o monstro-chefe, enquanto o líder relacionou seu aparecimento às anomalias recentes. Com isso, a serpente colossal atacou os caçadores com a sua poderosa cauda. O líder dos bandidos estava na frente do gigante colossal, enquanto os seus peões gritavam por sua ajuda. Sem nenhuma surpresa, ele decidiu fugir e abandonar os seus companheiros. O bandido notou que o monstro estava se aproximando, mas antes que fosse devorado, ele foi misteriosamente atingido por um projétil, por ninguém menos que a caçadora Park. Graças a isso, agora ela era o alvo principal do gigante colossal. Mas na realidade, ela propositalmente se fez de isca para dar uma abertura para o líder do grupo. Kim Tai-jin foi capaz de acertar um golpe certeiro, o que fez ele se sentir otimista que apenas 2 cabeças restariam. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A ferida recente do monstro começou a fechar rapidamente e, para a surpresa do líder, uma nova cabeça apareceu.
Com isso, o monstro tinha recuperado a sua força inicial, o que fez o líder especular que o ponto fraco desse gigante não fosse a sua cabeça. Então, ele foi acertado quando a sua guarda estava baixa pela cauda poderosa da serpente de 3 cabeças, jogando ele contra a parede, o que fez ele cuspir sangue. A caçadora Parker ficou chocada ao ver o líder do grupo caído. E quando seus olhos se encheram de medo, o monstro-chefe começou a encarar ela, o que fez ela gritar de pânico. Quando ela estava prestes a ser devorada, alguém a segurou e a salvou de se machucar. O desconhecido começou a fugir enquanto carregava a caçadora Park. Quando o desconhecido checou se ela estava bem, a caçadora começou a corar, vendo quem era o seu salvador. Depois de chegar onde estavam, Guak Pyosong pediu para os seus aliados o deixar lidar com o monstro de 3 cabeças sozinho. A caçadora ficou impressionada com o nosso herói, que perguntou se ela não tinha nenhum machucado. Então, o nosso herói foi chamado pelo líder espancado, que o perguntou sobre os invasores e o motivo do porquê eles não estarem com ele. Guak Pyosong afirmou que as crianças não estavam machucadas antes de se virar para o problema maior, dizendo que o calabouço ficaria ainda pior, vendo como o monstro-chefe escapou do seu lugar habitual e o portão desaparecido. O chefe se desculpou ao jovem protagonista dizendo que a culpa era dele, mas o protagonista o tranquilizou dizendo que esse não era o caso, afirmando que esse era um problema maior que o líder classe C. Guak Pyosong elogiou o líder pelo seu esforço e ótimo trabalho. Com isso, o herói e o monstro ficaram de frente um ao outro. O nosso herói afirmou que agora era a vez dele de lutar, avançando em direção à besta colossal. Surpreendentemente, o herói conseguiu desviar das mandíbulas mortais antes de cortar a sua cabeça. Em seguida, o chefe o alertou sobre a habilidade do monstro colossal, o que deixou o herói chocado ao testemunhar isso pessoalmente. O protagonista repreendeu o líder por não dizer sobre isso mais cedo. Isso fez a caçadora perder a esperança e se sucumbir ao desespero. Até mesmo o líder estava considerando que todos morreriam naquele lugar. Guak Pyosong pediu para que eles tivessem fé, lembrando o ditado que desistir implica somente em contar repolhos. O ditado deixou a garota perplexa pela sua mediocridade, mas o líder do grupo concordou com o nosso herói, dizendo que todos deveriam se manter otimistas e continuarem lutando até o fim. O líder afirmou que ele ajudaria o nosso herói, que o retrucou dizendo para ir com calma devido aos seus ferimentos. Mas ele o tranquilizou dizendo que já estava recuperado após ser curado por um dos membros do grupo. As mulheres tinham suas dúvidas, mas decidiram dar uma mão pelo menos. Isso agradou o nosso herói, que pediu para os seus aliados manterem as suas esperanças, vendo que ataques contínuos poderiam eventualmente revelar a fraqueza do monstro. Guak Pyosong pede para que seus aliados ajudassem ele. Com isso, a segunda rodada começa. O monstro-chefe se prepara para lançar um ataque, deixando os caçadores em alerta. O nosso herói se encontra sendo atacado por uma explosão de fogo. Todos do grupo temiam pelo pior ao testemunharem o nosso herói sendo atingido pelo ataque de fogo. Mas assim que a cabeça para de jorrar fogo, Guak Pyosong surge do fogo em direção ao monstro, afirmando que tais truques não funcionariam nele, enquanto avançava rapidamente. Depois de diversos cortes precisos, o monstro foi inteiramente cortado em pedaços. Tanto o líder quanto o homem de meia-idade não acreditavam que esse jovem era alguém da classe D, vendo o quanto suas habilidades eram muito superiores que alguém daquele nível. Até que nosso herói percebe algo estranho. O monstro não parecia estar totalmente derrotado. Essa regeneração irritou nosso herói, já que ele não fazia ideia de como eliminar o chefe. Até que ele percebeu algo. Guak Pyosong teve uma ideia após olhar para as rochas. E com isso, o herói finalmente tinha um plano em mente. Ele pulou em direção ao penhasco, e uma vez alto o bastante, juntou as suas forças para cortar uma rocha gigante pela metade. A rocha gigante cortada se dirigia em direção à serpente, e com isso, o chefe do calabouço foi esmagado por completo. Todos olhavam desacreditados, quando de repente o grupo recebeu uma mensagem do sistema, afirmando que o calabouço tinha sido completado. Todos ficaram alegres por essa vitória milagrosa. O líder do grupo se sentiu aliviado. Devido à intervenção do nosso herói, o grupo foi poupado de ter um fim trágico. E então, o portal do calabouço finalmente reapareceu. Guak Pyosong perguntou para o grupo se alguém entre eles estava machucado. O líder classe C afirmou que todos estavam salvos graças a ele, e pensou como que esse jovem dava a sensação de já ser um profissional veterano. Enquanto admirava ele, sugeriu que todos fossem para casa. Mais tarde naquele mesmo dia, dentro do prédio da organização Blue Sky, o relatório estava sendo questionado, já que claramente dizia que um mero novato classe D
tinha conquistado um calabouço acima do seu nível. O relatório tinha sido escrito pelo líder do grupo, Kim Tae-jin, que afirmou que tudo que ele tinha descrevido não era mentira e que eles deveriam inscrever o jovem prodígio para as missões de nível superior da Blue Sky, vendo o quão forte ele era. Enquanto ele falava, o homem da cadeira insistiu para que ele parasse, afirmando que mesmo que o calabouço fosse de um nível acima de classe C, era impossível que um prodígio como ele não tivesse sido notado até agora. Kim Tae-jin tentou defender o seu argumento, mas o homem não aceitou nada disso e afirmou que ele agiria como se esse relatório nunca tivesse sido escrito, o que fez o herói de classe C não ter escolhas a não ser em concordar. Depois da pequena reunião, o homem respirou profundamente e então deu um suspiro de alívio. O caçador de classe S pediu para que quem estivesse se escondendo se revelasse. Kwak Pyo-song perguntou se o chefe do grupo tinha saído. Park Da-bin confirmou, dizendo que as suas mentiras devem ter o afastado. O caçador de classe S diz que a confusão causada pelo protagonista com certeza chamaria a atenção. Mas Kwak Pyo-song afirmou que ele não teve escolha, dizendo que ele apenas se intrometeu para salvar os jovens que estavam com suas vidas em jogo. Revelando sua perplexidade, o caçador de classe S perguntou para o velho se o relatório era preciso. Kwak Pyo-song confirmou dizendo que a associação deveria estar ciente de suas rotulações errôneas, justificando seu silêncio sobre essa questão como prova. Depois de afirmar que esse não era o único problema em mãos, intrigando o caçador classe S, o aprendiz ficou chocado quando o herói teorizou que a associação era o fantoche por trás dos mercenários que usaram as crianças como invasoras. Incrédulo, ele perguntou sobre como ele tinha chegado nessa conclusão. Então, o protagonista revela que recentemente ele atacou a base dos mercenários. Isso fez com que Park Da-bin ficasse furioso, já que os superiores jamais admitiriam seus pecados. Eles eram extremamente poderosos e influentes dentro da organização. Kwak Pyo-song acreditava que esse ego era extremamente possível e perguntou ao seu aprendiz se ele ficaria em silêncio sobre esses crimes da associação. O seu aprendiz justificou dizendo que eles não tinham evidências o suficientes para agir, afirmando que poderia haver mais coisas encobertas e que eles não deveriam ser irresponsáveis quando desafiam inimigos poderosos. Relembrando como seu mestre sempre o ensinou a ser cuidadoso. Com isso, o protagonista propôs em analisar os arquivos sobre as invasões dos calabouços, mas ficou surpreso quando o aprendiz disse que isso não seria possível. Park Da-bin relembrou ao velho herói que ele foi rotulado como um caçador de classe D, e o avisou que os relatórios eram apenas acessíveis para caçadores de classe C ou acima. Kwak Pyo-song expressou como exaustivo era manter essa identidade secreta, mas o seu aprendiz achou que essa era a oportunidade ideal enquanto o entregava um pedaço de papel. Depois de ler, o herói ficou chocado. No próximo dia, no prédio da associação, uma fila gigante estava sendo formada dentro do lugar. Enquanto um funcionário gritava para os caçadores que fariam o exame de promoção formarem uma linha quietamente. Entre os concorrentes, a caçadora Park estava em pé, nervosa, já que essa era a sua primeira prova de promoção, duvidando das suas próprias habilidades de conseguir passar. Mesmo assim, ela estava convencida de que a experiência valeria a pena. A caçadora então começou a se perguntar se o nosso herói também faria o exame. Ela começou a fantasiar sobre um encontro do destino entre os dois. Rapidamente, ela se desfez dessa ideia, ridicularizando seus próprios pensamentos. De repente, alguém apareceu na sua frente enquanto reclamava da quantidade imensa dos concorrentes. A caçadora o repreendeu por estar pulando a fila na sua frente. Ele virou para ela para mostrar a cor da sua pulseira, o que deixou a caçadora chocada, já que uma pulseira vermelha significava que ele era um caçador da classe B. E o furador de filas a desprezou por ainda estar usando uma pulseira verde. A caçadora Park o retrucou dizendo que ele não tinha o direito de furar a fila só por ser de um rank maior. Então, o caçador da classe B afirmou que no campo de trabalho deles, o poder determinava tudo, reafirmando que isso era uma realidade imutável, até que ele notou que a caçadora Park era alguém do seu gosto, o que a deixou confusa. Enquanto colocava as mãos em seu ombro, ele perguntou se ela estava vendo alguém no momento, até que um homem o agarrou pelo pulso. O nosso herói demandou saber do motivo de tanta confusão em um lugar lotado como aquele. A mulher ficou chocada ao encontrar com o nosso herói de novo naquelas circunstâncias, o que fez o caçador de classe B assumir que os dois já estivessem namorando. Enquanto Kwak Pyo-song estava confuso, a caçadora Park negou essas afirmações. O caçador de classe B notou que o nosso herói também estava usando uma pulseira verde. Tentando o intimidar, perguntou ao protagonista se ele tinha visto a sua pulseira vermelha. O nosso herói afirmou que ele estava ciente da classe daquele caçador. Isso provocou o caçador da classe B, já que apesar da diferença de rankings, o jovem ousava se opor a ele.
O homem tentou se libertar, mas ficou extremamente em choque ao notar que Guak Pyosong estava restringindo o seu corpo todo com apenas uma mão, o que o fez duvidar se o nosso herói realmente era alguém da classe D. Nesse momento, alguém apareceu pedindo para o caçador nervosinho parar com toda essa cena, o que provocou ainda mais o caçador de classe B, que começou a gritar ainda mais com quem estava o tentando acalmar. Quando ele percebeu que era o segurança da associação, já era tarde demais. Enquanto ele era escoltado para fora, eles pediram para que o nervosinho não causasse mais problemas. O caçador de classe B gritou dizendo que ele jamais esqueceria dos rostos deles, o que fez com que ele parecesse como um palhaço nos olhos do nosso herói. A caçadora Park agradeceu ao nosso herói, que perguntou a ela se faria o exame de promoção dos caçadores. A mulher confirmou isso, dizendo que promoções eram eventos raros e que valeria a pena tentar, ressaltando que ela não tinha o que era necessário para passar no teste. Então, o nosso herói colocou sua mão em seu ombro. Guak Pyosong tranquilizou a mulher, afirmando que ela se sairia bem, e disse para ela apenas fazer o que pudesse. A mulher aceitou o conselho com o rosto corado e com um coração que batia forte e rápido. Apesar de ele ser apenas alguns anos mais jovem que a mulher, o nosso herói dava a impressão de ser um homem muito maduro. Então, o protagonista decidiu dar a ela um presente, que para sua surpresa era algo conhecido como Yoken, uma sobremesa asiática bastante apreciada por pessoas idosas. O nosso protagonista planejava comer isso, mas decidiu dar a ela. De acordo com Guak Pyosong, comer algo doce a ajudaria com a ansiedade. Com isso, o nosso herói segue o seu caminho, desejando a ela boa sorte nos exames. Depois de olhar para o presente excêntrico, a garota ressaltou sobre o gosto estranho do nosso protagonista, que parecia ser o gosto de um homem velho, enquanto dava uma mordida na sobremesa. Ao mesmo tempo, em uma sacada por perto, uma mulher misteriosa expressou a sua frustração, já que para ela seria espetacular uma luta entre o nosso herói e o caçador de classe B. De qualquer forma, ela estava convicta que eles se encontrariam de novo. Enquanto isso, o caçador de classe B estava furioso após testemunhar a força do nosso herói. O caçador de classe C, Kim Seong-jun, se apresentou como o examinador para os caçadores de classe D. Ele informou aos candidatos de que essa palestra tinha como objetivo dar a eles toda a informação necessária sobre os processos do exame, e com isso Kim Seong-jun começou com as explicações. A primeira fase consistia em duelos de 1 contra 1 entre os caçadores de classe D. O vencedor seria aquele que derrotasse o seu oponente ou o fizesse se render. Em caso de incidentes perigosos, o examinador interferiria na luta para manter o ambiente seguro. O examinador complementou que o vencedor seria avaliado pelo supervisor, atribuído ao ranking para um duelo, o que fez os candidatos entenderem que, se eles perdessem a luta entre eles ou contra o supervisor, eles estariam eliminados. O examinador os tranquilizou, explicando que eles ainda poderiam passar caso o supervisor considerasse as suas habilidades dignas do ranking escolhido, independentemente dos resultados, e com isso ele deseja a todos uma boa sorte. Ouvindo isso, um homem alto entre a multidão começa a tremer de excitação. Wang Scorpion ficou emocionado em finalmente ter a oportunidade de entrar no ranking C. Depois da última invasão, os seus poderes tinham aumentado misteriosamente, o que fez ele ficar confiante que poderia derrotar a maioria dos examinadores da classe C. Ironicamente, isso fez ele se sentir grato ao nosso herói, já que tudo isso apenas foi possível graças às proezas do nosso protagonista no último calabouço. A sua tão esperada promoção estava logo à sua frente. Mas enquanto ele checava os seus possíveis oponentes, algo o deixou perplexo. Era ninguém menos que o próprio prodígio, que o cumprimentou alegremente. Guak Pyosong pediu ao bandido para pegar leve com ele, o que o fez perceber imediatamente que a sua vitória era impossível. Mais tarde, enquanto a caçadora Park duelava contra um outro caçador, o seu oponente já estava praticamente no limite. E após perceber isso, ela preparou seu arco e usou a sua habilidade de flechas do vento. Isso aterrorizou seu oponente, que apesar de se esforçar para bloquear a flecha, saiu voando pelos ares, e com isso ele foi rapidamente derrotado, marcando assim a vitória da caçadora Park. Ela ficou perplexa pela sua conquista, mas também estranhou sobre o seu aumento de poder repentino, até ser aproximada pelo protagonista, Guak Pyosong. Ele perguntou se ela já tinha vencido o duelo, o que ela confirmou, enquanto o examinador pedia para o oponente do herói sair da área de duelos. Ela aproveitou para expressar o quão estranho essa situação parecia, o que intrigou o nosso herói. Segundo a caçadora, os seus poderes mágicos tinham aumentado misteriosamente e exponencialmente. Então, o nosso herói explicou que esse aumento de poder repentino foi o resultado da última invasão, que tinha sido acima da classe D, o que a deixou ainda mais confusa.
Guak Piosong explicou para ela que matar monstros dentro dos calabouços permitia aos caçadores absorverem pedras mágicas e poderes mágicos. Isso significava que quanto mais alto o nível do calabouço, maior seria o ganho de poder, além das pedras serem ainda mais puras. Isso fez os olhos da garota se encherem de excitação, já que isso significava que limpar calabouços mais difíceis permitiria que ela pudesse subir rapidamente entre os rankings. De repente, o nosso herói a faz voltar para a realidade extremamente bravo. O protagonista, visivelmente bravo, afirma que caçadores de classes baixas não tinham a menor chance em calabouços de níveis altos e que tinha sido um milagre que todos sobreviveram à última invasão sem nenhuma casualidade. Ele a repreendeu, dizendo como a imprudência era a maior inimiga dos caçadores. Enquanto o nosso herói continuava com o sermão, a caçadora Park, que pensava ser mais velha que ele, começou a sentir que estava conversando com um velho idoso. Quando, de repente, uma presença feminina se aproxima, perguntando sobre o barraco que estavam fazendo, assumindo, logo em seguida, que era uma briga de casal. Enquanto a caçadora Park estava encantada sobre o mal-entendido, o nosso herói retrucou firmemente que isso não era uma briga, mas sim uma sessão de sermões para uma criança tola. Isso fez a caçadora ficar triste, enquanto o nosso protagonista se desculpava pela confusão. A mulher, que o achou divertido, rapidamente o reconheceu como Guak Piosong, o que chocou o nosso herói. Logo depois, a multidão reconheceu a mulher como Yu Seong-yeon, uma caçadora de classe S, e começaram a se perguntar o porquê que ela estava lá. A mulher então se lembrou de se apresentar para o nosso herói, afirmando que ela era a responsável por organizar esse exame de promoção. O nosso herói rapidamente percebe que ela é da associação e pergunta se ela precisa de alguma coisa dele. A caçadora classe S afirma ter um rumor sobre um novato da classe D que conseguiu fechar um portão por conta própria, o que fez a multidão começar a especular se o rumor era sobre Guak Piosong e também se isso era verdade ou não. Isso irritou o nosso herói, já que ele não queria atrair atenção indesejada. Então ele perguntou à caçadora se ele tinha vindo apenas para falar com ele. Para sua surpresa, ela ofereceu um acordo inesperado, oferecendo a chance de escalar direto para a classe B. Ela disse que se os rumores fossem verdade, a oferta seria tentadora. Enquanto nosso herói, indiferente, rapidamente recusa, a caçadora Park, extremamente excitada, aceita a oferta em seu lugar. Então, um caçador rapidamente aparece se voluntariando, relembrando que os candidatos deveriam derrotar um caçador da classe B para eles mesmos poderem ascender de classe. O nosso herói reconhece o homem como o encrenqueiro da fila anteriormente. O caçador de classe B afirma ao nosso herói que ele ficou surpreso ao saber que o nosso protagonista era o prodígio por trás dos rumores recentes. Depois da multidão reconhecer esse caçador, começaram a surgir rumores de como ele quase tinha ascendido para a classe A, e como a sua presença significava que eles não queriam que o nosso herói subisse de classe de jeito nenhum. A caçadora classe S agradece a gentileza desse homem, enquanto nosso herói afirmava que ele não gostaria de pular para a classe B ainda. Até que o herói percebe um avanço inesperado do encrenqueiro, que ele não consegue desviar por muito pouco. Depois de chegar ao chão, o caçador Bake afirma que o jovem talvez tenha o que é preciso para entrar na classe B, vendo como seus reflexos eram apurados. Isso irritou o homem velho, vendo o quão exagerado o caçador de classe B estava testando as suas habilidades, por uma batalha que ele nem mesmo tinha aceitado. Depois de ouvir isso, o encrenqueiro expressou a sua frustração pelo nosso herói, por desistir no começo da luta, dizendo que pular a classe C não seria tão fácil quanto ele pensava. O encrenqueiro afirmou que ele faria tudo em seu alcance para impedir a promoção do nosso herói, mesmo que isso significasse machucá-lo gravemente, ou até mesmo matá-lo. E o Sang-yun começou a pensar sobre os rumores em como esse homem quase ascendeu para a classe A e como ele poderia ter sido uma grande ajuda se não fosse por sua personalidade. Essa situação também a fez se perguntar sobre como o jovem prodígio reagiria. Guak Piosong pensou em voz alta se tinha alguma forma de fazer a personalidade do caçador de classe B combinar com as suas habilidades, o que fez o caçador ficar bastante confuso. O caçador Beck não entendeu o que ele estava fazendo e demandou uma explicação, enquanto nosso herói continuava pensando em voz alta tentando elaborar algum plano, já que disciplinar fisicamente não parecia funcionar com ele. O nosso herói finalmente afirmou que ele estava refletindo vagamente. Em seguida declarou que ele estava pensando em uma forma de discipliná-lo, o que deixou o caçador furioso. Depois de ouvir isso, o caçador Beck estava determinado em fazer o protagonista sofrer. Então, ele avançou em direção a ele com a sua habilidade, Lança de Mana. Mas o nosso herói, imperturbável, não tentou desviar. Ao invés disso, ele agarrou a lança para a perplexidade do encrenqueiro. Todos ficaram surpresos ao testemunharem esse feito surpreendente.
E com isso, o velho herói finalmente tinha se decidido. O comportamento do caçador Beck seria corrigido somente depois de espancá-lo. Após de testemunharem isso, todos ficaram quietos. O caçador de classe B não poderia estar mais irritado, até o nosso herói decidir mostrar a ele se o encrenqueiro orgulhoso realmente se superestimava ou não. E nesse momento, algo chamou a atenção do caçador Beck. Apenas a presença do seu oponente era gigantesca e aterrorizadora. Então, instintivamente, ele pulou para colocar alguma distância entre os dois. O caçador Beck não entendia completamente o que tinha acabado de sentir. Enfrentar esse novato era como se estivesse à mercê de um monstro. Nesse momento, ele lembrou que a caçadora de classe S também estava presente. Vendo como ele estava sendo humilhado por um novato, o homem decidiu usar a sua habilidade secreta que ele estava guardando para o exame de promoção, no qual aumentava o seu poder físico em 3 vezes mais. E o Sun Yang estava feliz em finalmente ver ele com força total, fazendo ela esperar grandes coisas dele. Sabendo que a sua força aumentaria por apenas 5 minutos, o caçador de classe B estava correndo contra o tempo. E quando ele estava prestes a lutar com força total, ele percebeu que o nosso herói se aproximou rapidamente e estava prestes a estalar seus dedos. Guak Pyosong então afirmou que apenas disciplina física era efetiva contra crianças mal educadas. Logo em seguida, ele nocauteou o encrenqueiro com apenas um peteleco na testa. O caçador Beck ficou em estado de choque e dor. E mais uma vez, não entendia o que tinha acabado de acontecer. Então, o nosso herói disse que a punição ainda não tinha acabado. Logo em seguida, ele o fez voar pelos ares mais uma vez, com outro peteleco, fazendo ele cair dessa vez de bunda no chão. Guak Pyosong pediu para o jovem se render logo, mas o caçador de classe B orgulhoso estava determinado a continuar enquanto tentou atacar o nosso herói, que desviou do golpe com facilidade. Isso não surpreendeu o nosso herói, já que ele esperava que teria uma sessão de batalha com o caçador de classe B um pouco mais duradoura. Nesse momento, a batalha foi interrompida pela caçadora de classe S, que afirmou para o caçador encrenqueiro que o resultado da batalha já era óbvio. Mas o caçador Baek não queria aceitar e insistia que a luta continuasse. A caçadora de classe S o retrucou dizendo como pouco atraente homens determinados, como ele eram. Logo em seguida, deu um chute poderoso no seu estômago. Ela continuou dizendo para o caçador de classe B sair pelo menos com a sua dignidade, já que sabia que ele tinha dado o seu máximo. Logo em seguida, se virou para o nosso herói com uma expressão alegre, afirmando que ela tinha certeza de que ele venceria. Essa mudança drástica da sua personalidade intrigou o nosso herói. Então, a caçadora de classe S disse, como se estivesse flertando, que ela apenas escolhe os melhores homens, enquanto a caçadora Park os encarava com horror. Ela então propôs que os dois continuassem a conversa em um lugar mais privado, dentro do seu laboratório. O nosso herói concorda casualmente. Enquanto a caçadora de elite se alegrava com a sua resposta, a caçadora da classe D estava possuída de raiva.